Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Globotechcast, na trilha Menos é Mais. Eu sou a Nana Dato, sou uma mulher branca com deficiência física, tenho 1,36 de estatura, tenho cabelos longos ruivos, tô usando aqui um cropped preto e tô no estúdio do Globotechcast. E hoje eu recebo 3 mulheres incríveis que vieram por dentro de um momento histórico que a gente acabou de viver, que foi a COP30 lá em Belém do Pará. E a gente não vai só conversar. Hoje a gente vai sentir, imaginar, viajar juntas sobre futuro. E a gente já sabe aqui que a gente conversa há muito tempo que o futuro se faz hoje. E o futuro também fala sobre ancestralidade. E quando a gente fala sobre essas duas coisas, futuro e ancestralidade, a gente tem que falar sobre raiz, sobre história, sobre gente. E eu já quero começar jogando uma pergunta para vocês que estão nos escutando. Você já ouviu falar em futuro ancestral? Tenho certeza que sim. Para quem não conhece, o filósofo e escritor Ailton Krenak, ele é, enfim, um imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele tem um livro justamente com essa temática. E a provocação que ele traz é que o futuro que futuro que é esse que nasce olhando para trás. Então a gente precisa realmente falar de passado e presente para a gente construir esse futuro. Então, como eu disse, a gente fica pensando que o amanhã é algo distante, é algo que está longe da gente, mas não é. A gente realmente precisa fazer atitudes diárias e começando ontem para a gente conseguir garantir esse futuro. E para a gente conseguir falar de amanhã, falar de hoje, eu queria apresentar essas 3 mulheres incríveis que estão aqui comigo. Então, começando, quem está online com a gente, a Maírna Dias, que ela é Head de Sustentabilidade na Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Estado do Pará e mestre em Educação e Sustentabilidade na Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Seja muito bem-vinda, Maíra. Aqui no estúdio, a Helena Lima, arqueóloga, que vive e atua na Amazônia há mais de 25 anos, pesquisadora titular do Museu Paraense Emílio Gueldi e curadora do Museu das Amazônias recém-aberto em Belém do Pará. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada. Bárbara Ferrão, da BIA, gerente de Governança SG e Gestão de Contratos na Globo, atuando na área de Governança e Controle do Centro de Serviços Compartilhados, na frente de Governança SG e contribui com uma visão holística da jornada SG da companhia, apoiando times multidisciplinares e alcançarem suas ambições e metas. Seja bem-vinda, Babi. Obrigada, Ana. E para a gente começar, Helena, vamos começar com você. Você trabalha, né, no Museu das Amazônias, que a gente acabou de falar que foi recém-aberto, né? E já sabemos que é um sucesso, um spoiler aí para quem está nos ouvindo. E a gente pode considerar um grande legado já, né, para a cidade, um aparelho de cultura maravilhoso. Como que o museu trabalha esse conceito de futuro ancestral e o que o público pode esperar de uma visita a esse espaço? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Globotech e de estar dialogando com esse público. Bem, eu sou Helena Lima, sou arqueóloga, sou uma mulher branca, estatura mediana, cabelos castanhos, lisos, longos. Estou usando uma camiseta roxa, cor de vinho, e um colar de miçangas amarelo. Eu acho esse tema muito importante, até da minha trajetória enquanto profissional, enquanto pesquisadora. Eu sou arqueóloga. Muitas pessoas pensam que a arqueologia está olhando para o passado. E cada vez mais, dentro da arqueologia, nós temos visto a importância de se olhar para o futuro, olhar para frente, construir um caminho mais sustentável para o nosso planeta. Isso diz muito também do que é a proposta, o propósito desse novo museu, recém-inaugurado em Belém, abriu no início de outubro e já tem quase 90 mil visitantes. Uau, então, sucesso absoluto. Que já abre com um impacto muito grande. O Museu das Amazônias tem o propósito de ecoar as muitas vozes dos povos, das pessoas, das comunidades da região. Uma região plural, uma região tão diversa e com uma história antiga, milenar. Pensar em futuros ancestrais, pensar no futuro da Amazônia, é pensar que o nosso presente, tal como hoje ele se encontra, é um presente distópico, é um presente que precisa ser pensado, repensado, reavaliado.
olhar para o passado, para os legados dessa região, pode nos indicar caminhos interessantes. Veja, a Amazônia é ocupada há 13 mil anos. Tem 13 mil anos de história, de interações entre povos, comunidades e esse ambiente. A floresta, que muitas pessoas falam em conservar, em preservar, é uma floresta viva, é uma floresta humana. A própria floresta tem vida e pode ser considerada enquanto pessoa. E nós precisamos cuidar desse corpo, desse território, dessa pessoa que é a Amazônia. Então, isso dialoga diretamente com os propósitos do novo museu, que nasce no contexto da COP30, mas justamente espera que tenha vida longa e que realmente possa reverberar e ser um lugar, um espaço das pessoas e das comunidades da região. Esse é o nosso desejo também, Helena. Vida longa ao Museu das Amazônias. Bárbara, e ao circular assim pelos painéis lá na COP, você viu uma diversidade enorme de vozes, né? De povos indígenas, jovens, lideranças comunitárias, especialistas. Enfim, conta pra gente assim, qual que foi o momento em que essa presença coletiva te fez repensar o que significa construir o futuro, só que hoje? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou Bárbara, eu sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, um pouco abaixo da altura do ombro. Estou vestindo uma blusa branca e estou aqui no estúdio do Globotech. Bom, primeiro eu queria dizer que foi uma grande oportunidade participar da COP pessoalmente, profissionalmente. Viver a COP no Brasil como brasileira é algo assim que eu seria eternamente grata. Eu acho que a reflexão que vem é muito um reforço da força do coletivo. Assim, o coletivo é muito forte e é muito importante, né? Ouvir as diferentes vozes e perspectivas faz com que a gente consiga viabilizar o diálogo, eu diria, viabilizar, aprofundar as discussões, realmente conseguir viabilizar aquilo que a gente entende que a gente precisa como futuro, e como você falou, o futuro a gente constrói agora. Então eu acho que ver essa diversidade me fez refletir e reforçar mesmo assim, a importância disso, né? Não tem como ser diferente. E eu acho que outra coisa que me vem muito fortemente quando a gente fala desse coletivo e dessa vivência da COP foi esse olhar para a cidade e do quanto os diálogos ultrapassaram os muros da COP. Então, a gente tinha, né, as áreas ali oficiais da COP, mas a gente tinha muitos eventos paralelos. A cidade estava pulsando a COP. Foi muito bonito de ver, né, o quanto que, de fato, houve uma mobilização muito grande. Então, a gente sabe de diversos desafios, mas foi muito transformador mesmo, né, viver essa COP e ver essa força do coletivo. É um momento histórico que a gente falou assim também, até antes da COP, né? Toda essa expectativa, a cooperação foi uma palavra que a gente conversou muito aqui, né? No Fórum Menos é Mais, porque eu acho que diz muito, resume muito, né? Sobre a COP. Agora, Maírna, entendendo a sua atuação, né? Como pesquisadora e head de sustentabilidade, assim, a gente sabe que há projetos com foco em mulheres e na infância. Você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre esses projetos e como que eles contribuem para manter vivo esse futuro que tem muito dessa ancestralidade, mas de um modo de trabalhar a terra, praticar agricultura familiar, enfim, sustentável? Seja bem-vinda. Obrigada. Agradecer o convite. E, bom, eu sou uma mulher parda, tenho olhos e cabelos castanhos, meu cabelo é crespo e é curtinho à altura da orelha, e eu estou vestindo uma blusa vermelha de manga longa, e eu falo daqui de Belém do Pará. Bom, a questão dos projetos, né, com mulheres e crianças que a FECAF desenvolve é dentro disso que a Bárbara e a Helena pontuaram, que é pensar esse presente, né, vislumbrando esse futuro. As mulheres com quem nós trabalhamos, hoje elas vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica. A gente trabalha a região metropolitana de Belém, a agricultura urbana, mas também a agricultura do campo, no interior do estado. Então, hoje a agricultura ainda é uma cultura masculina, então, por uma demanda espontânea, essas esposas, essas filhas nos procuraram e pediram projetos para que elas tenham o seu próprio dinheiro, a sua independência. Então, hoje a gente
trabalha os resíduos do beneficiamento das produções, sejam frutos, sementes, bagaços, tudo mais. E elas produzem as biojoias, fertilizantes e vários outros tipos de produto. E a gente tem tido um sucesso, apesar de ainda ser embrionário esse projeto com as mulheres. A gente tem conseguido um engajamento muito forte, a gente tem conseguido uma mobilização, não só de hoje, de esposas e filhas de cooperados, mas também a gente tem conseguido que outras mulheres que ainda não fazem parte da associação, hoje a gente já criou uma associação de mulheres que trabalham com esses resíduos não madeireiros, e a gente está conseguindo algo bem positivo nisso. E falar das crianças é um trabalho muito bonito que a gente tem. Agora, na COP, a gente falou muito sobre a questão do mutirão, e a gente tem um mutirão com as crianças. É um trabalho muito bonito, que é onde a gente, nos últimos 3 anos, tem passado por uma seca severa, o que isso tem atingido a safra e isso a rentabilidade de muitas famílias, sim, chegando ao nível de não ter realmente o fruto para poder vender na época da safra. Então, a gente traz essas propostas para as crianças por meio de oficinas lógicas e elas propõem soluções. Sem ter um letramento, um repertório, aparece o que é agrofloresta, o que é SAF. Então, a gente faz um crivo de todos esses depoimentos delas e a gente leva para a nossa diretoria. Então, existe realmente esse pensar no presente, o que eu vejo, trabalhar com essas mulheres, com essas avós, e a gente também pensa no futuro, que é essas crianças que vão estar ali desenvolvendo tecnologia, vão estar ali também no território produzindo, plantando, colhendo. Não, eu acho incrível, assim, Marina, porque eu acho que esses projetos também falam muito sobre a possibilidade de futuro, né? Para essas crianças, para essas mulheres, porque não tem como, né? A gente não fazer esse recorte de gênero, então realmente é um trabalho muito importante. E Helena, você contou, né, um pouquinho, né, melhor pra gente sobre o museu. E eu queria que você contasse agora a narrativa do MAS sobre as diferentes Amazônias, assim, né? Você falou sobre a Amazônia ser um corpo ali, um corpo vivo. Isso eu acho muito interessante. E sempre a gente fala das Amazônias no plural. Então, as Amazônias, elas são diversas, elas estão ameaçadas e são produtoras do seu próprio conhecimento. O que a gente pode aprender com isso, assim? O que você mais aprendeu de legado, tanto nesses 25 anos, né? Já atuando lá, vivendo, mas agora também à frente do museu? Bem, eu começo até puxando da nossa conversa anterior, né, com Mirna, e o que ficou da COP enquanto o trabalho coletivo, a mobilização que a COP trouxe, mobilização coletiva, o mutirão. E a exposição que inaugurou, que abriu o MAS no início de outubro, se chama Ajuri. Ajuri é uma palavra indígena que traduz justamente a ideia de mutirão, a ideia de coletivo, de esforço coletivo. E é isso que tem sido o museu. O museu tem sido muitas mãos, muitos esforços, muitas mentes, muitos corações. Somos 3 curadoras, mulheres, mães, que vivem na região. E nós exploramos, do ponto de vista da narrativa, justamente, de um lado, a ideia de que a Amazônia, com toda essa história, trajetória longa de interação entre muitos seres humanos e não humanos, né, essa interação ecológica de muitos seres, e a importância desse ecossistema em âmbito global. Mais do que isso, dizer que as Amazônias, embora um sistema equilibrado, está hoje sob ameaça por conta de um modo do nosso presente, distópico justamente, de uma lógica de exploração do capitalista, econômica, e isso tem colocado, juntamente com a nossa crise, as crises no plural também,
crise climática, crise social, moral, ética. Isso tudo tem colocado esse sistema Amazônias em risco. Então, é importante que se haja hoje, né? O nosso presente, ele é também a construção de futuro, e é importante que se tome iniciativas ou se valorize iniciativas no nosso presente. Iniciativas que a gente pode aprender, como a gente vem falando, da própria história e trajetória humana da região, mas, e sobretudo, dos povos e comunidades, sejam ribeirinhos, sejam povos das florestas, indígenas, como também as comunidades urbanas dessa Amazônia, que também é uma Amazônia urbana. Então, tudo isso traz a ideia de que a Amazônia são muitas, são plurais, refletem, né, muitas vozes, e são vozes que precisam ser ouvidas. São vozes que conhecimentos, tecnologias desenvolvidas na região que podem trazer as soluções que a ciência e as universidades tanto estão buscando. Eu acredito muito na união entre conhecimentos tradicionais e conhecimentos da academia, conhecimentos científicos. Acho que esse deve ser um caminho a ser perseguido, a ser trabalhado no sentido de buscar resiliência, de buscar adaptação ao contexto de mudanças climáticas e, sobretudo, de justiça climática para esses povos. As Amazônias produzem tecnologia. Acho que isso também é uma mensagem importante que a gente busca trazer na narrativa do museu, na medida em que, seja dessa história, desenvolvimentos tecnológicos como a domesticação da mandioca 9.000 anos atrás. Mandioca é um tubérculo que é usado do Brasil inteiro, de norte a sul, e várias outras plantas. Manejo da floresta. A tecnologia cerâmica, que tem 7.000 anos na Amazônia e é a mais antiga de todas as Américas. Veja, são muitas as inovações, as bioconstruções, construções com conchas, construções com terras, a criação de solos férteis. Muitas soluções estão nos povos que estão aqui, estão vivendo. Algumas dessas tecnologias a gente pode aprender a partir da pesquisa arqueológica, mas muitas delas, elas estão em uso. Basta a própria ciência ser mais humilde, olhar para essas comunidades e entender que precisa aprender delas. E assim, eu acredito, juntas, nós podemos construir caminhos, imaginar futuros mais viáveis e mais justos para a sociedade como um todo. Eu realmente acho que esse é o caminho, né, Helena? Acho que a gente pensar nessa tecnologia, nesse conhecimento das comunidades que vivem ali, mas também na academia, como que esses dois andam ali lado a lado, com humildade, como você trouxe, para a gente entender, porque só quem vive sabe, né, a melhor opção ali. Então, achei realmente muito consistente, assim. Bárbara, agora, claro. Posso só... acho que, só concluindo rapidamente, claro, né, dentro dessas ideias também que o museu busca valorizar, para além de dizer que as Amazônias produzem conhecimento, sejam as instituições científicas locais, sejam as próprias comunidades urbanas e do interior, também preciso... Ai, eu esqueci o que eu ia falar, gente, perdão. Não, sem problema, Helena. Importância... sim. Voltei. É importante a colinha, né? Vamos lá. Sim, é importante enfatizar também que a Amazônia, ela não é somente um lugar, um locus de pesquisa, um lugar onde pessoas de fora, de outras instituições, do Brasil ou do exterior, vêm numa lógica científica extrativista de coletar e retirar dados. É momento de reconhecer que as pessoas, as instituições, as comunidades da Amazônia produzem também e devem ser protagonistas nessa construção de conhecimento sobre a região. Perfeito, Helena. Acho que você resumiu muito bem, né? O protagonismo. E, Babi, agora falando sobre a presença da Globo, né? Em um evento como o porte da COP30, que, né, é um momento histórico, ainda mais no nosso país.
esse impacto enorme, seja pela comunicação, pelo papel institucional mesmo da empresa, a partir do que você viveu lá, do que você sentiu, né? Que você mesmo falou que foi para além do seu profissional. O que essa participação te mostrou sobre como a Globo, como empresa, pode influenciar e fortalecer ou até mesmo acelerar a agenda ESG no país e dentro da própria empresa também, porque a gente sabe que somos, né, mais de 10 mil funcionários. Bom, na nossa agenda ESG a gente tem 6 compromissos, né? E o primeiro deles é o impacto social do conteúdo. Eu acho que a gente pode começar por aí porque a cobertura da COP30 é um grande exemplo disso, né? Foi muito ampla, houve um trabalho muito bonito do jornalismo, muita dedicação, muito estudo, muito aprofundamento. E eu acho que quando a gente faz uma cobertura como essa, a gente cumpre esse papel, né? De levar esse conteúdo, acho que para além de levar a informação, dar voz, né, a essas pessoas que estão lá construindo esse futuro, esse presente. Agora, a gente dá a voz, a gente leva informação e isso nos permite também impactar positivamente, né? Você dá luz a essas temáticas. Então, acho que essa cobertura ampla é um grande exemplo disso, né? De como a gente pode contribuir. E eu acho que, como empresa, estar lá ouvindo muito o debate também é muito importante, porque, como você falou e a gente vem falando, é uma agenda de colaboração. Então, se a gente quer, nesses nossos 6 compromissos, e para além deles, né? Se a gente quer aprender, a gente tem que ouvir as outras partes. A gente tem que entender que, claro, todo mundo, naturalmente, né, as pessoas vão ter seus temas mais relevantes dependendo, falando das empresas, dependendo ali do que é relevante, elas vão atuar mais num ponto ou outro, mas a maioria dos temas é comum a todos, né? Então, como que a gente vai olhar para o próximo, entender o que ele está fazendo, ouvir as iniciativas, trazer para dentro de casa, discutir, é realmente uma troca. Então, eu acho que vem muito disso, assim, de estar lá, ouvindo, e aí realmente vivendo a COP, tem muitos painéis em paralelo, muitas discussões acontecendo, então você está o tempo todo absorvendo conteúdo, né? Então tem esse lugar de escuta muito forte, que eu acho que nos traz aqui algo que, como eu falei, né, a gente tem como trazer para todos os nossos compromissos e para a empresa e para os nossos colaboradores. Então tem essa escuta, mas também tem a participação em painéis. Então a gente teve, né, a Globo participando de alguns painéis, então a gente fala do que a gente faz. É um círculo muito virtuoso mesmo, eu acho, porque a gente consegue ali trocar com muitas pessoas, ouvir, viver aquilo. Para mim a COP foi muito uma questão de vivência, né, poder viver aquele momento. Por isso que eu falo que é algo pessoal e profissional, porque é algo que você não esquece. Sabe, viver aquele momento em que, apesar de todos os desafios, a gente sabe que são muitos, as pessoas estão lá querendo construir algo positivo, né? Querendo levar o seu conhecimento para contribuir para o futuro do planeta, que é o futuro de todos, né? Uma questão social, ambiental absolutamente interligada. Então, acho que é isso. Não, acho perfeito, assim. E trazer também esse letramento para dentro de casa, né? Porque eu acho que a gente se colocar, né, a empresa desse porte, nesse momento, né, nesse lugar de escuta ativa ali, consistente, eu acho que isso é muito importante e é um trabalho que a gente vem trazendo para dentro de casa também, para impactar também a vida dos colaboradores. E, Maírna, eu queria ouvir agora você como jovem liderança climática, né, que nasceu e vive em Belém. O que você pensa assim, sobre futuro e sobre progresso? Qual cidade você deseja que como os projetos, né, se integrariam a esse futuro ideal? E quais são os desafios que ainda temos que enfrentar para que ele se torne real? Assim, muito desse lugar de protagonismo, de vivência que a gente vem falando aqui na mesa. Eu acho que a questão de uma cidade, né, que eu sonho, como falaste no início, o Ailton Krenak fala sobre sonhar. Eu acho que a gente precisa realmente voltar a sonhar com o trabalho que nós fazemos com as crianças. É incrível, é nítido o talento, assim como é algo genuíno, como elas sonham. Elas sonham com algo simples, mas elas também sonham com a cidade. A gente tem muitas crianças que nunca vieram ao centro de Belém e têm os desejos mais simples do mundo. Eu acho que a cidade, o mundo que nós precisamos é isso, um mundo que nos acolha, né, nas nossas necessidades, nos nossos sonhos, entre a questão de saúde, saneamento, infraestrutura, sobre a questão do progresso. A Helena falou uma questão que para mim ficou muito forte
sobre essa questão do extrativismo, né? Essa questão colonial de que vem um pesquisador, seja da Europa, seja do eixo sul-sudeste, vem aqui para a Amazônia, capta, absorve todo o saber, toda a tecnologia ancestral e joga nos seus papers, e muitas das comunidades ficam sem saber, né, o que aquilo vai trazer de retorno. Então, eu acho que a gente precisa realmente rever essa questão do extrativismo intelectual, né, do extrativismo material. A gente precisa realmente devolver para essas comunidades o que tanto elas dão para a gente, né? Que elas seguram realmente o céu, para não desmoronar nas nossas cabeças. E era progresso, e Nana, tu perguntaste outra, o que é? Progresso e? O futuro também, era sobre futuro e progresso. Ficava já também falando sobre essa questão do futuro, né? Nós sonhamos com novos futuros. Esse momento aqui de estar conversando com vocês me anima, ver que estamos realmente todos e todas querendo a mesma coisa, futuros melhores para todos nós. E a COP, com o mutirão, com a Juri, aí, aqui em Belém se criou um espírito muito forte com relação a pensar em futuros melhores. A cidade, a participação popular, como a Bárbara tocou, foi incrível. Todos os lugares, grupo de jovens, indígenas, quilombolas, a cidade realmente tomada. Eu espero para o futuro que não só para as próximas COPs, mas que realmente a sociedade ela tome as cidades, elas ocupem os lugares de tomada de decisão. Afinal, somos nós, né, que vivemos e que vislumbramos um mundo melhor. Eu acho que esse é o desejo de todas nós aqui, né? Sim. Eu acho que esse desejo de consciência coletiva, de protagonismo mesmo, né? Para as pessoas que são e merecem realmente esse protagonismo. E para finalizar, gente, eu, né, citei no início da minha fala o Krenak do livro dele, né, Futuro Ancestral. E eu queria falar uma frase aqui do livro e eu queria que vocês três comentassem, assim, brevemente, do que essa frase significa para vocês. E aí vocês já podem emendar para uma mensagem final, enfim, algum recado, algum desejo, muito de tudo isso que a gente falou, de vivência, de protagonismo, de futuro ancestral, mas muito baseado no hoje, no que a gente já atua. E a frase é: temos que reflorestar o nosso imaginário. E assim, quem sabe, a gente consiga se reaproximar de uma poética de urbanidade que devolva a potência de vida. Para vocês, como que a gente pode reflorestar esse imaginário para um futuro melhor? Podemos começar com você, Babi? Podemos. É profundo isso, né? Profundo. Eu acho que com muita escuta, com observação, a gente precisa observar, e com ação também. Eu acho que esses 3 pontos, eu acho que tudo isso passa por a gente estar disponível para aprender. Nessas temáticas a gente está sempre aprendendo muito, e aprendendo, como a gente falou aqui, com pessoas que sabem muito, né? Então, acho que passa por tudo isso, porque se a gente quer construir esse futuro através desse imaginário que a gente constrói, a gente tem que ter repertório, a gente tem que ser humilde, entendendo que sim, a gente sempre tem algo a contribuir, mas a gente tem muito mais a aprender. Então, reforçando e voltando no ponto que eu falei de colaboração, eu acho que passa por isso, assim, da gente estar aberto a aprender. E aproveitando aqui palavras finais, só agradecer pela oportunidade de estar aqui e aprender com essas mulheres incríveis. Muito obrigada, Babi. E você, Helena? Bem, acho que sim, todas as pessoas precisam se abrir as mentes, abrir os corações e nos deixar sensibilizar e tocar, né? Seja pelas outras pessoas e seja pelo entendimento de que somos todos partes de um mesmo coletivo, de um mesmo corpo que é o nosso planeta, que precisa, né, ser cuidado. Então,
a ideia de desenvolvimento, eu acho muito bacana pensar, né, no futuro, pensar em reenvolvimento, né, em que nós possamos nos reconectar e integrar esses territórios. As cidades se voltaram de costas para os rios. Se eu posso aqui imaginar um futuro que Ailton Krenak chama a atenção e tantos outros pensadores chamam a nossa atenção, é para a necessidade de reintegrar, de reconectar. A cidade do futuro, ela respeita os fluxos dos rios, das águas, do clima, ela se integra, ela não constrói por cima. Então, nós temos muito que aprender uns com os outros em diferentes coletivos e momentos, mas, sobretudo, nós precisamos estar, como você bem colocou, abertos a isso, né? Então, abrir as mentes e os corações para que possamos juntar o quilombo, a favela, né? E aí sim, talvez os povos, as comunidades, e aí a gente possa pensar e construir com ação um futuro com justiça climática, um futuro com justiça social que seja mais aberto a todos. Sensacional, Helena. E você, Mairna? Como seria esse futuro para você, para repensar, reflorestar o nosso imaginário? Nossa, falar depois dessas mulheres tão potentes é um pouco difícil, mas eu só vou repetir o que elas disseram. Realmente escutar mais, procurar estar mais próximo, claro, dentro da realidade de cada um, estar mais próximo realmente desses povos da floresta, dos povos das favelas, sejam lá quem eles forem. Eu acho que a gente realmente precisa exercitar a escuta sensível. A gente precisa estar com os pés nos territórios, observar. A observação ela é muito importante. E a questão da justiça social, a justiça climática, como a Helena tocou, é importantíssimo. A gente precisa tornar esse mundo mais justo, mais equilibrado. Eu acho que a gente precisa disso. E também precisa sonhar, precisa se reanimar. Eu acho que a gente precisa também trazer essa alegria, né, que o Ailton Krenak traz. Ele fez uma fala ontem no LED e eu ainda estou muito movida por aquele sentimento de que ele disse que a vida não é útil, né? A gente precisa realmente dar valor à vida, seja ela das mínimas, das ínfimas coisas até as macros, e respeitar a Mãe Terra. Acho que isso também ajuda a nos reflorestar. E eu quero falar uma coisa que eu escutei em uma viagem da organização, e isso me marcou para sempre. Que a gente sempre fala de floresta viva, mas a gente também precisa pensar nas pessoas que moram na floresta. E uma senhora um dia me disse, a gente estava conversando sobre uma questão técnica, e ela disse assim: minha filha, do que vale a floresta em pé se eu não posso tirar meu sustento dali? Então, vocês têm que pensar que floresta em pé é essa? Será que ela não é uma floresta morta quando eu não posso tirar meu alimento, se eu não posso tirar meu sustento? Então, acho que isso também é reflorestar. Nossa, muito impactante, muito importante. Gente, eu tô assim, realmente lisonjeada. Acho que foi uma mesa muito potente, né, como a Mairna trouxe. Eu acho que a gente falou aqui palavras fundamentais pra gente construir esse futuro que se faz hoje, e também fala muito sobre ancestralidade, mas eu queria reforçar um ponto que a Mairna trouxe nessa fala final, que eu acho que é sobre a gente se reanimar,
Porque é uma coisa, né, trocando com alguns colegas, assim, a gente vê muito, né, da pauta de sustentabilidade social, as pessoas falando, tá, mas e aí? Não tem mais jeito, eu desanimei, não tem como, mas eu acho que como que a gente pode trazer também para as nossas comunidades, para os nossos coletivos, que tem como sim, que a gente vai junto, então com muito respeito, com humildade, que foram palavras aqui ditas, vivências, eu acho que todo mundo tem sim, né, coisas a serem corroboradas sempre, como a Babi trouxe, mas eu acho que quando você respeita a vivência, a referência daquela pessoa, daquela história, daquela comunidade, eu acho que a gente já consegue avançar muito. Então eu acho que a gente também como Globo, conseguindo ter esse espaço aqui, eu acho que já é um grande avanço, até mesmo para as pessoas terem letramento, porque tudo começa do letramento, das pessoas conhecerem, porque muitas vezes, né, acontece alguma situação, seja ela, enfim, não tão sustentável, vamos dizer assim, por ignorância mesmo, né, pelo fato da pessoa ali não ter conhecimento daquilo. Então, quando a gente consegue pegar um conhecimento da academia e trazer isso para as comunidades, eu acho que a gente conseguiu vencer. É o que eu sempre falo. Então, se você tem, né, enfim, todo o conhecimento da academia, mas você não consegue trazer o significado para o povo que realmente vive aquilo ali, você não aprendeu nada. Mas quando você consegue realmente tangibilizar esse conhecimento, tangibilizar e como já dizia Conceição Evaristo, chegar, mas abrir portas para que mais pessoas cheguem junto com vocês, porque no final não adianta, né, como a Maína trouxe, uma floresta viva se as pessoas que estão ali sentem a floresta morta e não conseguem entender o quão viva para quem. Então eu acho que esse episódio fala muito sobre isso, porque no final é nós por nós, só existe um planeta, a gente precisa cuidar, a gente precisa ter essa referência, ter esse respeito. Então, muito obrigada mesmo, gente, pelo tempo de vocês. Tenho certeza que todo mundo que escutou até aqui aprendeu muito e pôde tirar inspirações. Eu tô super curiosa para ir para Belém, para conhecer o museu. Realmente estou esperando mesmo. 2026 já era um desejo, mas agora com certeza será realizado. Maravilhoso. E fica um convite aqui também para todo mundo que chegou até aqui, que está nos ouvindo, já conhece a nossa trilha do Fórum Menos é Mais, que vocês possam continuar pensando, repensando, com humildade, com intencionalidade, que isso é muito importante também, e com conhecimento, esse futuro ancestral que se faz hoje. Esse é o nosso convite. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.